vamos conversar hoje com o Alzumir, ele que vai estar falando para nós um pouco de quais seriam as alterações que irão acontecer na reforma previdenciária. Apoio Maia Gás e Água. Teleentrega 34 33 9457. Mercearia Vitória, no bairro Sufiate. Atendimento de segunda a segunda sem fechar ao meio-dia. Tática Segue. Tudo para sua segurança. Instalações e manutenções de alarmes, interfones, portões e câmeras. Guizolf Automóveis. Os melhores veículos você encontra aqui. Beto, comércio de sucatas e metais recicláveis. Compra e vende na Rua Cerejeiras, bairro Bela Vista. Olá, Lucas, ouvintes. Na verdade, assim, a reforma da Previdência é um tema muito complexo. É um tema que, apesar de não ter sido votado lá no Congresso, ele mexe com muita gente. Então, a reforma da Previdência, na verdade, interessa a toda a sociedade. Interessa aos jovens, aos meia-idade, aos velhos. Interessa para quem está aposentado, para quem não está aposentado principalmente. E é um tema tão complexo porque ele, num país que nem o nosso, de mais de 200 milhões de habitantes, onde a gente já tem uma certa população com uma certa idade já, onde muita gente depende da aposentadoria para sobreviver. Então esse tema ele desperta o interesse de todos. O que no movimento sindical tem colocado sobre a reforma da Previdência, é importante colocar, primeiro que já teve duas reformas da Previdência. A primeira, aquela no tempo do Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o fator previdenciário. O fator previdenciário, para o ouvinte ter uma ideia, ele é um redutor no valor da aposentadoria. Ou seja, as pessoas, por exemplo, que estão trabalhando, que contribuíram com uma média, por exemplo, de R$2.000 por mês para a Previdência, ele se aposenta muitas vezes com R$1.200, R$1.400. Então já teve uma reforma bastante onerosa para o trabalhador. É muito comum hoje a gente já ter trabalhadores que se aposentaram com um valor bem menor. E em 2004 teve uma outra reforma que limitou o valor da aposentadoria dos servidores públicos também. Para todos os servidores públicos que entraram a partir daquele período, não se aposenta mais no teto. Então, portanto, já teve duas reformas importantes à Previdência e o movimento sindical tem colocado agora uma série de questões que são necessárias antes de discutir qualquer reforma, certo? A primeira delas, Lucas, é referente ao dinheiro arrecadado pela Previdência. Hoje, para a gente ter uma ideia, 30% de tudo que a Seguridade Social recolhe de tributos, de impostos, é desviado, ele não fica com a Previdência. Ele vai para outras áreas do governo, inclusive para pagar juros da dívida pública, certo? Outra questão que a gente acha muito importante e gostaria de detalhar, essa questão dos devedores da Previdência. Nós temos hoje no Brasil empresas devem mais de 400 bilhões de reais para a Previdência Pública, certo? E por último tem também uma sonegação, em regra geral também, que precisaria ser combatida. Portanto, para começar a reforma da Previdência, precisaria primeiro se fazer e a CPI no Senado levantou isso, que ainda hoje não existe déficit na Previdência. Portanto, a Previdência ela continua sendo autossustentável. Poderia se discutir para o futuro, né? Essa questão com o aumento da faixa da idade mínima, da idade das pessoas, etc. Mas hoje eu poderia dizer com todas as informações possíveis, o que a Previdência recolhe, a Seguridade Social no Brasil recolhe, dá para pagar todas as aposentadorias com tranquilidade. A respeito dos trabalhadores, que agora, com essa reforma da Previdência, qual que é o impacto, o que tem se notado dos trabalhadores referente à Previdência? Ela é bastante preocupante. Por que bastante preocupante? Porque se você estabelecer a idade mínima de 65 anos para se aposentar, tem regiões no Brasil que as pessoas não vivem em média 65 anos. Existem, por exemplo, regiões do Maranhão, do Piauí, regiões mais pobres do Brasil, que as pessoas têm uma expectativa de vida muito baixa, certo?
em setores que trabalham com alto grau de insalubridade, com alto grau de periculosidade, também existe uma diminuição da faixa etária. Ou seja, se a gente trabalhar aqui no Brasil, o homem vive 72 anos e a mulher 78 anos, e uma média de 75, isso está incluído também quem tem uma expectativa maior de vida, que é, por exemplo, o pessoal aqui do sul do Brasil, que obviamente tem uma expectativa maior. Quanto mais elevada é a classe social, mais alta é a expectativa de vida. Então também a gente não pode fazer uma reforma da Previdência que possa valer de forma igual para todos, onde a gente vai ter uma parte da população, aquela que mais precisa, inclusive, da Previdência, que vai estar fora porque na hora que chega o momento da aposentadoria vai estar morrendo, né? Porque a expectativa de vida é muito baixa. Se a gente for ver os dados do IBGE apontam isso, né? O homem vive 72 anos na média no Brasil, mas em regiões mais pobres do Brasil, do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, no sertão nordestino, nas regiões mais pobres do Maranhão, aqui mesmo, interior de São Paulo, tem regiões bem pobres, ou seja, a expectativa de vida é muito baixa. Então, a reforma da Previdência precisa olhar também quem mais precisa da reforma, e não pode estabelecer uma idade mínima para todos, e onde vai penalizar justamente aqueles que mais precisam, né? Em questão a relação dos sindicatos com essa reforma previdenciária, existe alguma atividade, alguma resposta? Os sindicatos eles têm se manifestado contrários. Por quê? Porque a gente primeiro quer considerar o seguinte: o governo não pode desviar recursos da Previdência para outras áreas, da Seguridade Social para as outras áreas. Por que o governo desvia dinheiro, por exemplo, da Previdência para pagar juros da dívida pública? Onde os bancos já têm ganhos suficientes no Brasil, já têm feito fortunas, ano após ano, tendo alta lucratividade, e não é justo que dinheiro seja retirado da Previdência e desviado para outras áreas. A gente sabe que na Previdência Pública no Brasil financiou Itaipu, a Previdência Pública financiou a Transamazônica, a Previdência Pública financiou as obras faraônicas do Brasil. E o aposentado não pode pagar uma conta que, historicamente, o dinheiro foi desviado da Previdência, e ele continua sendo desviado hoje. Então, o justo é a gente fazer o debate o seguinte: o dinheiro que é da Seguridade Social, o dinheiro que é da Previdência, tem que ficar na Previdência. É isso que o sindicato defende. Certo? Quem deve para a Previdência, que seja cobrado. Que nada mais justo, porque é o seguinte: que jeito você vai penalizar lá o agricultor, o trabalhador que está no pesado, botar ele a trabalhar até os 65 anos, se realmente grandes empresários e os bancos são grandes devedores da Previdência Social, para ter uma ideia, grandes corporações, grandes empresas devem para a Previdência. Então a gente quer, primeiro, colocar tudo na mesa e discutir o seguinte: que tem de receita da Previdência, quantos devem, governo cobre. Depois, se tiver algum problema, nós vamos debater a reforma da Previdência. Vamos ver aonde que dá para mexer e para fazer alguma reforma. Mas primeiro a gente quer jogo limpo. A gente quer ver as receitas todas que a Previdência tem. Inclusive o seguinte: o dinheiro que foi desviado, que possa voltar para a Previdência. Porque nada mais justo, por exemplo, que na verdade, assim, as pessoas contribuem durante a vida inteira para chegar depois do momento da aposentadoria e ter a sua aposentadoria. E se esse dinheiro é desviado para outros setores, vai faltar lá na frente depois. Vai faltar lá na frente. É o que está acontecendo agora com a Previdência. Certo? Esses rombos que eles ficam falando, eles são fictícios. Na verdade, é rombo do governo, não é rombo da Previdência. Porque na Previdência não existe o rombo. Certo? Essa é um alerta que o movimento sindical faz e que precisa colocar os pingos nos is. Porque senão você vai... Porque a Previdência Pública, Lucas, ele surge no Brasil para beneficiar as pessoas que mais precisam. Uma época, assim, muitos anos atrás, antes do Getúlio Vargas, não existia Previdência Pública no Brasil. As pessoas, quando envelheciam, quem cuidava dos filhos eram dos pais, dos avós, eram os filhos, os netos, porque não tinha uma renda para quem chegava no fim da sua vida, certo? E nós corremos o risco agora de voltar a esse passado,
que se você botar uma aposentadoria muito longa, e no Brasil nós temos um problema no mercado de trabalho também. Quem consegue emprego depois dos 55 e 60 anos? Certo? Onde você pode contratar um jovem de 20, 25, 30 anos, com toda a energia do mundo, né? Certo? E onde nós corremos o risco de ter uma faixa de população entre 55 e 65 anos desempregada, sem previdência e sem trabalho. Certo? Esse é o grande risco que nós temos se passar esse tipo de reforma.